Na noite de ontem, segunda-feira, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, publicou no Twitter um aviso de que tinha uma denúncia grave para fazer. A essa altura do campeonato, e tomado por um cinismo inevitável, eu comentei com alguns amigos que temia pelas palavras do ministro, porque chegamos a um momento tão grave da nossa democracia farsesca que tudo o que Bolsonaro ou a campanha de Bolsonaro ou os assessores de Bolsonaro disserem será usado contra eles. E não deu outra. Feita a denúncia, o TSE reagiu com desprezo e truculência. Vem comigo, depois da vinheta, que eu te explico mais essa história escabrosa, mais esse descalabro, mais esse absurdo, mais esse exemplo de que as autoridades não têm o menor compromisso com a legitimidade das eleições. O que está fazendo a gente possa lidar com o fato de termos 154 mil em sessões de rádio a menos. Isso é uma grave violação do sistema eleitoral. Esses dados já estão coletados, já fizemos dupla checagem e depois aqui o Fábio Van Garten vai falar mais sobre esse assunto. Mas eu quero dizer a todos vocês, só na região Nordeste, na semana de 7 a 14 foram 12 mil em sessões a menos. E na semana seguinte, de 14 a 21, esse número foi para mais de 17 mil. 17 mil em sessões a mais do candidato ex-presidente do PT. Somente na segunda semana. Somente na região Nordeste. O lugar mais forte disso é o estado da Bahia. Aí você assistiu a um trecho da entrevista coletiva convocada pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria. Nessa entrevista, ele faz uma denúncia que em outra época, num outro Brasil, um Brasil com outro TSE e sem um presidiário concorrendo à presidência, já seria muito grave. Uma denúncia que, feita às vésperas das eleições, estaria estampando a capa de todos os jornais, porque sem dúvida alguma compromete a própria noção de legitimidade das eleições. Um dos lados, nesse caso o lado preferido dos ministros do TSE, teria se beneficiado da veiculação de 154 mil propagandas a mais do que Bolsonaro nas rádios do interior do país, principalmente no Nordeste. Mas piora, porque de acordo com o coordenador de comunicação da campanha de Bolsonaro, Fábio Van Garten, o responsável por distribuir essas inserções e garantir que elas sejam de fato tocadas nas rádios é o próprio TSE. Que tal, hein? Aí você me pergunta, que TSE é esse? O Tribunal Superior Eleitoral, horas, presidido por Alexandre de Moraes e responsável, em tese, por garantir a lisura das eleições. Aquele TSE que impediu a livre circulação de notícias verdadeiras, mas com o potencial de prejudicar Lula, como, por exemplo, a notícia de que Lula é amigo do ditador da Nicarágua, Daniel Ortega. Aquele TSE dos carros adesivados com a propaganda do Lula. E eu sei que você vai dizer que não, que esses carros aí estão a serviço do TRE e não do TSE, mas é tudo a mesma instituição a serviço de um dos candidatos. Aquele TSE que proíbe a circulação de publicações do Cupincha com boné CPX que ele usou para entrar e sair ileso do Complexo do Alemão. Aí você viu que eu tive que usar toda a minha habilidade no Paint para apagar o CPX no boné do Cupincha. Aquele TSE do juiz que recebe carinhosos tapinhas no rosto e da juíza, que é contra a censura, mas só depois das eleições. Enfim, um tribunal que ainda por cima se diz superior e é eleitoral, e que não parece nem um pouco preocupado em preservar qualquer imagem de imparcialidade. E como foi mesmo que esse TSE aí reagiu à denúncia da campanha do Bolsonaro? Com a truculência institucional típica dos piores déspotas. Isto é,
ignorando as provas e criminalizando a denúncia. Para explicar a reação do TSE, eu vou apelar aqui para uma historinha. Imagine um xerife, bem xerifão, que acredita que a sua cidadezinha no Velho Oeste é perfeita. O que a campanha do Bolsonaro está tentando fazer é dizer a esse xerife que a cidadezinha que ele controla com mão de ferro não é perfeita. O que a campanha de Bolsonaro está tentando fazer é dizer ao xerife que tem um trapaceiro na área. A reação do xerife, ameaçando Bolsonaro de estar cometendo um crime eleitoral, criando um fato para gerar instabilidade a poucos dias das eleições, é como se ele respondesse: um trapaceiro não, meu trapaceiro preferido. A reação do xerife mostra que para certas autoridades comprometidas com o projeto de poder petista, Lula precisa ser eleito. Do contrário, essas autoridades serão jogadas mais cedo do que elas imaginam na sarjeta da história. E elas sabem disso e estão desesperadas. Por isso, abandonaram todo e qualquer princípio constitucional. É uma questão de sobrevivência. Eu não posso deixar de dizer ainda que no caso de uma vitória de Jair Bolsonaro no próximo domingo, apesar de o juiz estar claramente, digamos, entusiasmado por um dos lados, é grande, enorme, gigantesca a possibilidade de o TSE procurar e, logicamente, encontrar um motivo para impugnar a chapa Bolsonaro-Braga Neto. Repetindo, é uma questão de sobrevivência. E num eventual segundo mandato de Bolsonaro, essas autoridades sabem que serão incapazes de manter e exercer o poder quase absoluto que elas exercem hoje. Seja lá qual for o resultado dessa partida, em que o juiz veste a camisa de um dos times, a verdade é que, independentemente de quem saia vencedor, é improvável que a disputa eleitoral acabe no próximo domingo. Muita água suja ainda vai rolar por debaixo dessas togas. Agora chegou aquela hora em que eu convido você, espectador, a assinar a Gazeta do Povo. Não desliga, fica aí, escuta antes a minha oferta, por favor. Clicando no link da descrição, você assina a Gazeta do Povo e tem acesso a todo o conteúdo de um jornal com mais de 100 anos de tradição. Um jornal que expõe claramente as suas convicções, as convicções que norteiam a sua linha editorial. Um jornal que não ofende a sua inteligência, que dialoga com você, que compartilha dos seus valores e que defende realmente a liberdade. Para assinar a Gazeta do Povo, você paga hoje apenas 99 centavos nos primeiros 2 meses. Por 99 centavos nos primeiros 2 meses, você tem acesso também às minhas colunas, que são restritas aos assinantes. Na coluna de hoje, por exemplo, eu peço para o leitor tentar se colocar no lugar de Roberto Jefferson, um velho, doente, perturbado, que por algum motivo o TSE vê como grande ameaça do que eles chamam de democracia, mas que eu chamo de ditadura mesmo. Leia e tente se colocar no lugar dele, sem julgar, sem considerá-lo herói ou vilão a priori. Para assinar a Gazeta do Povo e ter acesso a tudo isso, clique no link da descrição. É muito rápido e fácil. E não se esqueça de dar o seu like, de comentar, de compartilhar e de se inscrever aqui no canal da Gazeta do Povo. Agora eu me despeço com a mão no ar, como sempre, mas antes de você ir embora, ouça o que a minha colega Rossana Bittencourt tem a lhe dizer. Até amanhã! Eles não querem só nos calar, querem ter o controle da mídia, querem decidir o que você pode falar nas redes sociais. Essa é a hora de nos unirmos contra a censura. A Gazeta está fazendo a sua parte para defender a liberdade de expressão. Faça você também a sua. Precisamos do seu apoio. Você vai comprovar na prática o que é jornalismo feito com a convicção na liberdade.